Então, fala galera do quinto ano, hoje é terça-feira, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. E o assunto da nossa aula de hoje é esse aí que vocês estão vendo na tela do vídeo de vocês, polígonos. Vamos falar de polígonos, um assunto muito legal, muito fácil. Se vocês prestarem atenção, ó, vão ficar sabendo de tudo, tá bom? Olha, hoje é o último dia da entrega das roupas do desfile da primavera, viu? Então, fiquem atentos, quem ainda não entregou, para entregar. Eu acho que o quinto ano todo mundo já entregou, né? Tá de parabéns todo mundo. Adorei as roupas de todos. As outras turmas ainda não terminaram, né? Então já queria adiantar que o quinto ano está à frente dessas turmas. Mas vamos lá, vamos deixar de papo furado. Vamos falar de polígonos, que é o assunto da aula de hoje. Bem, o que são polígonos? São linhas fechadas, formadas apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Então a gente tem que observar essas três condições, essas três características. Se a linha é fechada, a linha, para ser polígono, não pode ser linha aberta. Se a linha é fechada, se essa linha é formada apenas de segmentos de reta, e se elas não se cruzam, essas três condições. Vamos verificar aqui, eu trouxe alguns exemplos, e a gente vai verificar se são polígonos ou não. Nós temos aqui essa primeira figura, tá vendo? Um retângulo. Um retângulo é um polígono? Vamos verificar. É uma linha fechada? É. Tem apenas segmento de reta? Sim. Essas linhas não se cruzam? Não se cruzam. Então, a gente confirma que um retângulo é um polígono. Essa próxima figura aqui, vamos ver. Tem linhas fechadas? Tem. A linha é fechada. Formada apenas por segmentos de reta? Não. Ó, que essa linha daqui é uma linha curva, não é uma linha reta. Então, a gente diz que essa segunda imagem aqui não é um polígono. Bota aí um X de que não é um polígono. Próximo, um triângulo, né? É uma linha fechada, tem segmentos só de segmentos de reta, e as linhas não se cruzam, então é um polígono. Aqui agora, essa circunferência, vamos ver se é um polígono. É uma linha fechada? Sim. Formada apenas por segmentos de reta? Não, né? Porque tem uma coisa circular aí. Então não é polígono. Vamos colocar um X aí que não é polígono. Vamos continuar. Nós temos aqui agora mais exemplos e vamos dizer se é um polígono ou não. Esse primeiro exemplo aqui é um polígono, por quê? Nós só temos linhas fechadas, formadas apenas por segmentos de retas e elas não se cruzam. Aqui, o segundo exemplo é uma linha aberta. Se é uma linha aberta, não é polígono. Esse terceiro exemplo é um polígono, porque é uma linha fechada, formada por apenas segmentos de reta e não se cruza. E essa última aqui não é um polígono, porque é uma linha aberta. Estão entendendo? Aqui agora, esse daqui é um polígono? É. Né? Esse segundo exemplo não é um polígono. Apesar da linha ser fechada, não tem segmento de reta aí. Segmento de reta que foi o assunto da última aula. Essa circunferência aqui, a gente já viu que circunferência não é polígono. Então, coloca um X, porque não é segmento de reta, é uma curva circular. Mas essa última imagem aqui é um polígono, tá bom? Então, vocês já sabem o que é polígonos, agora a gente pode dar continuidade no assunto. Bem, aqui nós temos o polígono ABCD, e nesse polígono ABCD nós temos alguns elementos que a gente chama de lados, vértices e ângulos internos. Os lados são os segmentos de reta que nós identificamos no polígono. Aqui nós temos o segmento AB, tá vendo? AB, segmento de reta AB. Lembrando, segmento de reta a gente bota um traço em cima para indicar que é segmento. Viu? Assunto da aula passada. Nós temos aqui o segmento BC, nós temos o segmento CD e nós temos o segmento DA ou AD. Tudo bem? Então, nós temos 4 lados aqui, formados por 4 segmentos de reta. Os vértices são os pontos. Os pontos são chamados de vértices. E vértice a gente, como eu falei na aula passada, os pontos a gente coloca, denominado por qualquer letra maiúscula do alfabeto. Então, aqui nós temos 4 pontos, então nós temos 4 vértices. O vértice A, o vértice B, o vértice C e o vértice D. A, B, C e D são ditos vértices desse polígono. E os ângulos internos
São essas aberturas. Essas aberturas internas aqui são chamadas de ângulos. Tudo bem? Então, nós temos o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Mas para diferenciar o que é um ângulo e o que é um vértice, no ângulo a gente coloca um acento circunflexo em cima. Então, sempre que você colocar a letra maiúscula e um acento circunflexo em cima, todo mundo na matemática já vai saber que isso é um ângulo. Se você só coloca a letra maiúscula, todo mundo vai saber que é um vértice. Tudo bem? Então, A, B, C e D, colocando o chapeuzinho, né, que é o acento circunflexo em cima, vocês já vão saber que são ângulos. Ângulos são essas aberturas internas. Tudo bem? Agora, quais são os tipos de ângulos que nós estamos vendo aqui nesse polígono? Nós temos ângulos retos, ângulos agudos, ângulos obtusos. Os ângulos retos são aqueles ângulos que formam 90 graus. Esse ângulo B e esse ângulo C aqui são ângulos retos. O ângulo B, esse símbolo aqui, esse sinal aqui, ó, esse quadradinho aqui indica que esse ângulo tem uma abertura de 90 graus. Então, os ângulos retos desse polígono é o ângulo B e o ângulo C. O ângulo A é um ângulo menor do que o ângulo de 90 graus. Então, se ele é menor do que 90 graus, é um ângulo agudo. Então, vamos botar aqui que o ângulo A é um ângulo agudo. E o ângulo D, ele é um ângulo maior, ele é uma abertura grande. Então, se ele é uma abertura grande, é uma abertura maior que 90 graus, é um ângulo obtuso. Tá bom? Isso foi assunto do ano passado, estou fazendo revisão. Agora, os polígonos eles são nomeados de acordo com os números de lados. Se o polígono tem 3 lados, ele é chamado de triângulo. Se o polígono tem 4 lados, estão vendo todas essas figuras aqui tem 4 lados. Se o polígono ele tem 4 lados, ele é chamado de quadrilátero. Se o polígono ele tem 5 lados, ele é chamado de pentágono. Vão lembrando dos nomes aí. Se o polígono ele tem 6 lados, né? Vou voltar aqui, ó. Pentágono, 5 lados. O Brasil é o quê? Pentacampeão. O Brasil tem 5 títulos mundiais. 5. 5, penta vem de 5. Se o Brasil ganhar o 6º título, o Brasil vai ser o quê? Hexa. Não é isso? Então, 6 lados é hexágono. 6 lados é hexágono. E 7 lados, alguém sabe o nome? Heptágono. Heptágono é um polígono com 7 lados. Com 8 lados, o nome do polígono é aquele nome que os lutadores de UFC, né, quando vão para o ringue, aí tem aquele octógono, não é? Então, 8 lados é dito octógono. O polígono com 8 lados, octógono. Quando o polígono tem 9 lados, vai aumentando. Para todo tipo de lado tem o nome de um polígono, né? 9 lados a gente chama o quê? Eneágono. 9 lados, eneágono. E 10 lados, decágono. Decágono. Tem gente dando risada aí, mas tudo bem, decágono. Então, vamos recapitular, fazer uma revisão do nome dos polígonos, porque a atividade que eu vou deixar para vocês, vocês vão ter que saber esses nomes. 3 lados, triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. A gente só vai para até 10 lados, tudo bem? Então, eu vou deixar 2 atividades para vocês, só isso. 2 atividades do módulo, páginas 47 e 48. Façam, que amanhã a gente corrige essas 2 atividades, tá bom?